Olá pessoal, graça e paz. Que o Senhor Jesus ilumine com sua graça e com seu amor a todos vocês. Estamos no nosso 6º ensinamento, ensinando sobre comentários teológicos, falando um pouco sobre alguns comentários teológicos. E eu quero neste momento começar. Eu falei que estaria falando sobre a justificação. Então, é sobre isso que nós vamos estar falando agora. O que é justificação? Para colocar para vocês justificação de uma forma simples, nós sabemos que justificar é a mesma coisa que declarar justo, É fazer alguém justo diante de Deus. Então, a justificação é quando Deus declara justo todo aquele que recebe a Cristo. Nós somos justificados por intermédio de Cristo. Baseado o quê? Na justiça de Cristo sendo debitada na conta daqueles que recebem, que o recebe a Ele como seu Senhor e seu Salvador. Então, apesar de que podemos achar justificação como um princípio por todas as Escrituras, a passagem principal que descreve justificação em relação aos crentes, nós podemos ver em Romanos, no seu capítulo 3, versículo 21 e versículo 26. E é sobre isso que estaremos agora lendo aqui. Vamos ler o que diz Romanos. Diz assim: mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que crê, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Tá vendo? Justificados gratuitamente. Nós somos justificados gratuitamente, o que diz ali na palavra do Senhor. Ainda diz a quem Deus propôs no sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para Ele mesmo. Ser justo e justificado daquele que tem fé em Jesus. Então é isso. Para nós sermos justificados, nós temos que ter fé em Jesus, nós temos que reconhecer de que somos pecadores e que foi através dele de que nós fomos resgatados desta grande semente dos nossos atos e erros, que antes era mediante a lei. A lei era olho por olho, dente por dente. Diante da lei, nós não haveríamos nenhuma chance de salvação, mas por intermédio do Mestre amado Jesus Cristo, nós, através do seu sangue, fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante o quê? A redenção dele na cruz do Calvário. Então, através dessa redenção na cruz do Calvário, é que ele fez todas as coisas e que nós somos justificados nele. Diz aqui também, vamos lá, você pode ver isso, está tudo em Romanos, onde nós lemos aqui, viu?
somos justificados. O que é ser justificados? Justificado, meus queridos, amados irmãos, você que faz parte do canal da Igreja Chamas Vivas sobre o Altar, é ser declarado justos. A partir do momento que o Senhor Jesus Cristo fez todo este ato, ele passou a declarar-nos justo mediante a fé. Nós somos declarados justo mediante a fé no Senhor Jesus. Aqui, ó, no momento de nossa salvação. Justificação não faz justos, mas declara nossa justiça. Nossa justiça vem de colocarmos nossa fé no trabalho completo de Jesus Cristo. O trabalho que ele fez na cruz do Calvário foi para nos justificar. Tá vendo? Seu sacrifício cobre nosso pecado, permitindo com que Deus nos veja perfeito e sem qualquer mancha, por causa de fato de que, como crentes, estamos em Cristo. Deus vê a justiça de Cristo quando ele olha para nós. Isso alcança as exigências de Deus para a perfeição. Portanto, ele nos declara justo. Ele nos justifica. Então, nós observamos aqui que a justificação só vem por intermédio de quem? Do nosso Mestre amado Jesus. Ele que nos justifica. Todos os nossos atos passados, nós passamos a ser justificados através da sua morte mediante a cruz. Então, ainda que tenham muitos acusadores contra você, lembre-se, você é justificado em Jesus Cristo. Romanos 5, 18 e 19. Vamos lá? Resume esse conceito muito bem. Pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens, para condenação. Assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da desobediência de um, muitos se tornaram justos. Assim por meio da obediência de um, muitos se tornarão justos. Então, aqui nós estamos vendo, né, pela própria palavra, o apóstolo São Paulo, ele vem falando aqui, né, porque pela desobediência de um só homem, que foi Adão, entrou o pecado. E pela obediência de um, passamos a ser justificados pela obediência do Senhor Jesus Cristo. Então, é o Senhor Jesus Cristo que nos justifica a cada dia. Então, diz aqui ainda em Romanos, capítulo 5, verso 1. E por causa da justificação, que a paz de Deus pode governar em nossas vidas. É por causa do fato de justificação que deixa Deus começar o processo de santificação, o processo pelo qual Deus torna realidade em nossas vidas a posição que já ocupamos em Cristo. É por causa da justificação é que nós alcançamos, temos a garantia da nossa salvação. Se nós não tivéssemos essa justificação em Jesus, nós não teríamos essa garantia de salvação. Mas porque somos justificados em Jesus, é que nós temos essa garantia, e glória a Deus por isso, né? Amém, meus irmãos? Vocês estão aí vendo alguns comentários teológicos dentro da própria palavra de Deus, porque eu estou procurando ler os textos
e comentar um pouco sobre os textos. Vamos falar um pouco agora de santificação de acordo com a Bíblia? Nós sabemos que santificação é tornar santo, é tornar separado. E é isso que vamos ver aqui. Santificação. As palavras santificar é a mesma coisa que dizemos sagrado e santo. São tradução da mesma palavra grega. Elas significa estar separado para um serviço especial. Então, quando nós estamos falando de santificação, nós estamos falando de algo ou de alguém que está separado para um serviço especial. Você sabia que você é santo? Que eu sou santo? Sabe por quê que eu sou santo e você é santo? Porque nós fomos separados pelo Senhor Jesus Cristo para um serviço especial. Uri canta lá. Por que que nós fomos separados para este serviço especial? Porque ele próprio disse aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e ser batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, ele nos incumbiu para este serviço especial. E ele só incumbe esse serviço especial para aqueles que são santos. Santos quer dizer separados para um serviço especial, que é o serviço da obra do Senhor. Amém, meus queridos? Então, vamos lá. Mas é só isso que é santo? Não. Os móveis da casa do Senhor é santo. Lá no templo, em Êxodo 40, versículo 10 até o versículo 13, vai falar dos móveis do tabernáculo. É santo porque é para o nosso Deus. A comida é santa. Torna-se ato possível para um crente santificar a Deus no seu coração. Nós santificamos a Deus também em nosso coração. Tudo isso. Portanto, santificar é tornar sagrado. Não significa purificar ou tornar sem pecado, mas separar alguma coisa para Deus e o serviço a Deus. Não quer dizer porque eu sou santo, que você é santo, de que você não vai pecar. Enquanto essa semente estiver dentro de mim e de você, sempre estaremos sujeitos a pecar. Mas santo é quando você separa-se para Deus. Você separou-se para fazer o serviço de Deus, para fazer a obra de Deus. Você tem santificado a sua vida. E quando chega a errar, você tem um justificador, que é o Senhor Deus. Você tem um advogado, né, que é o Senhor Jesus Cristo, que é Deus também. E é isso aí. Em relação ao cristão, santificação ou santidade significa estar separado do pecado e para Deus. Existem 3 aspectos distintamente diferentes desta santificação: passado, presente e futuro. Todo cristão está autorizado a falar: fui santificado, estou santificado, ainda serei santificado. Então, fui santificado, estou sendo santificado e ainda serei santificado. Então, nós estamos vendo aqui o passado, o presente e o futuro. Porque nós fomos santificados em Jesus Cristo, estamos sendo cada dia mais santificados no Senhor Jesus e em breve seremos santificados completamente, sem nenhum pecado, quando nós formos arrebatados ou tivermos lado a lado com o Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês estejam
compreendendo o assunto sobre santificação. Vamos dar sequência. Vamos falar um pouco da santificação passada. Santificação passada significa que o crente já foi posicionalmente separado em Cristo. No novo nascimento, cada crente está sendo eternamente santificado em Cristo. É retirada do pecado, do poder do diabo, para dentro da família de Deus. Do reino do diabo para dentro do reino de Cristo. Da velha criação para uma nova criação. Esta santificação é uma realidade eterna e está baseada numa nova posição espiritual que o cristão tem em Jesus Cristo. Os crentes de Corinto não estavam sem pecado e, apesar disso, foram chamados de santos. E foi escrito que foram santificados. Nesse sentido, o cristão pode dizer: estou santificado em Cristo. Antes, nós éramos uma velha criatura. Nós estávamos fazendo tudo o que o mundo oferecia, desagradando. Mas, como dizem Coríntios, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando nós temos um relacionamento, um conhecimento e reconhecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, então nós somos santificados. Então, é por isso que é chamada de santificação passada. Porque nós estamos sendo eternamente santificados em Cristo. Nós estamos sendo todos os dias retirados do poder do diabo para dentro da família de Deus. Vamos para agora santificação presente, atual. Essa santificação indica o processo pelo qual o Espírito Santo muda a vida do crente para dar vitória sobre o pecado. Então, o Espírito Santo ele muda a nossa vida para nos dar vitória sobre o pecado. Esta é a santificação prática. Trata-se do crescimento cristão, deixando o pecado do lado, investindo da dedicação a Deus. Olha o que diz aqui em Romanos, em Pedro. São vários textos, mas eu não vou falar sobre esses textos, sobre a santificação presente, porque senão o nosso tempo vai passar e já está em 18 minutos. Vamos falar um pouco agora sobre na santificação presente. Eu quero falar para você também que um dos pontos é que o cristão ele precisa resistir ao pecado o tempo todo. Está resistindo o diabo, os seus ardis, para estarmos tendo uma vida santificada na presença do Senhor. Temos a santificação futura. Essa santificação futura é a perfeição que o crente vai desfrutar na ressurreição. Na vinda de Cristo, cada crente receberá um corpo novo, que estará sem pecado. O cristão não terá mais de resistir ao pecado ou de crescer para a perfeição. Sua santificação estará completa. Ele estará inteira e eternamente separado do pecado e para Deus. Neste sentido, o cristão estará santificado na volta de Cristo. Então, aqui é a santificação futura que nos aguarda. Então, nós falamos de assuntos importantes, de justificação e santificação. Eu espero que você tenha compreendido sobre a justificação, que somos justificados em Cristo, e pela santificação, na qual está no passado, presente e futuro. Futuramente, encerramos aqui. Aonde nós teremos um corpo glorioso
e aonde não precisamos estar mais resistindo ao pecado, porque o pecado não estará mais dentro de nós. E eu aguardo muito esse dia. Todos vocês aguardam muito esse dia. Amém? Espero que vocês tenham compreendido. Essa é o 6º comentário teológico do canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Amanhã nós estaremos falando um pouco sobre escatologia, sobre o que é escatologia. Vou abordar um pouco sobre essa escatologia e, se der tempo, vou falar sobre a segunda vinda de Cristo. Tá bom? Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva aqui embaixo, ó. Aí embaixo, inscreva no canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. E a todos vocês que estão assistindo, um grande abraço, que Deus abençoe. E se você quiser deixar seu comentário, deixa o seu comentário aí. E assim que eu ver, eu vou procurar estar respondendo, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos e ilumine com muita luz. Em nome de Jesus. Graça e paz. Você está no canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Este que vos fala é o pastor Fábio. E nós estamos no nosso 7º comentário teológico do canal da Igreja Chamas Vivas sobre o Altar. E nós ficamos de comentar hoje um pouco sobre escatologia. E é sobre isto que nós estaremos abordando daqui para frente. Já são 7 comentários. Alguns comentários vocês enviam sempre para o meu WhatsApp. Eu gostaria que vocês enviassem seus comentários também aí no canal da Igreja Chamas Vivas sobre o Altar, porque às vezes os seus comentários, as suas dúvidas, é a dúvida de outras pessoas que ficam até com vergonha de comentar. Mas vai ver que você colocou sua dúvida e foi respondida diretamente ali pelo canal, e vai tirar a dúvida também do teu irmão que está com a mesma dúvida, tá bom? Você manda diretamente pelo canal da Igreja Chamas Vivas sobre o Altar a sua dúvida, e de acordo aquilo que eu souber eu lhe respondo, o que eu não souber eu vou estudar para lhe responder, porque nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Vamos lá, escatologia? O que é escatologia? Escatologia é uma teoria relativa aos acontecimentos do fim do mundo e da humanidade, ou seja, as últimas coisas que devem acontecer antes e depois da extinção da vida na Terra. Então, quando nós falamos em escatologia, nós estamos falando de uma teoria relativa aos acontecimentos do fim do mundo. Então, a escatologia, o que estuda a escatologia, estuda os acontecimentos do fim do mundo e da humanidade. É isso que a escatologia estuda. Tudo que está relativo aos últimos acontecimentos, as coisas que devem acontecer, que vai acontecer, e a extinção da vida na Terra, é isso que estuda a escatologia. Só que aqui nós vamos para a palavra escatologia na nossa língua portuguesa. A palavra escatologia na nossa língua portuguesa pode ter outro significado. Significa o ato de analisar excremento. O ato de analisar excremento é o ato de analisar as fezes humanas. Quem é que usa essa palavra como pode significar também um sinônimo da cropologia? E nesse sinônimo da cropologia, meus amados irmãos,
a medicina, por exemplo, a medicina não estuda a fezes humana. Então, como a medicina estuda a fezes humana, então também essa palavra dá seu nome na medicina. Né? A medicina, os laboratórios, projetos humanos, especificamente, estudam isso, estudam a fezes humana. Assumindo o quê? Assumindo um sentido figurado. Esse termo ainda pode estar relacionado ao gosto de certos indivíduos por conteúdos obscenos sórdidos. Então, além da medicina estudar a fezes humana e dar esse nome, né, analisar excrementos, também assume também um sentido figurado onde outras pessoas têm certo gosto por coisas obscenas, por algo sórdidos. Então são vários significados que vêm da palavra escatologia. Só que nós temos a escatologia, onde diz aqui, a escatologia no sentido de teoria acerca das últimas coisas que vão acontecer no fim da humanidade, surgiu a partir do grego, que significa extremo ou último, que agregado ao sufixo logia significa estudo. Logia nós já sabemos que significa estudo. É a forma ou significado literal de estudo das últimas coisas. É isso que significa a escatologia. A escatologia significa o estudo das últimas coisas. Porém, a palavra escatologia, no sentido de gosto por excremento, se originou do grego. Essa palavra escatologia veio lá do povo grego, né? Os gregos, eles tinham um sentido, um gosto muito grande. Eles estudavam os excrementos e é por isso que veio esta palavra escatologia. Então é por isso, meus amados irmãos, amigos, que você pelo canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar está estudando e entendendo um pouco sobre o que é escatologia. Nós estamos estudando sobre a escatologia para que possamos estar nos aprofundando no conhecimento bíblico, no conhecimento dos estudos. Quando nós falamos em escatologia bíblica, já é diferente, porque a escatologia, no âmbito religioso, ela é considerada uma doutrina que estuda todas as coisas que acontecerão antes e depois do juízo final, ou seja, o fim da espécie humana no planeta. É isso que se estuda na escatologia bíblica. Nesse sentido, a escatologia pode assumir um tom apocalíptico, profético, tendo como verdade a ideia de morte e ressurreição. Então, nesse âmbito, a escatologia, ela estuda. Então, a escatologia, ela estuda... Temos a escatologia individual. O que estuda a escatologia individual? A escatologia individual estuda a morte, estuda a imortalidade da alma e do corpo e o estado intermediário. Então, você que nunca estudou escatologia bíblica, quando você for estudar, você vai estudar ela na forma individual e você vai estudar a escatologia geral. O que estuda a escatologia geral? Vamos lá? A escatologia geral estuda a grande tribulação, onde você vai estudar bastante sobre lá no Apocalipse. Você vai estudar a segunda vinda de Cristo. É algo que estuda na escatologia geral. O arrebatamento da igreja estuda também, faz parte da escatologia geral.
o milênio, a ressurreição corporal, é estudo da escatologia geral, o julgamento final e o estado eterno. Então, esses são os pontos da escatologia geral. E já a individual não. A individual, ela estuda só a morte, a imortalidade da alma e o estado intermediário. Então, meus queridos, aí está um pouco um resumo sobre escatologia. Amanhã, o nosso próximo comentário teológico, nós vamos continuar em escatologia, mas só que agora o que nós vamos estudar nessa área de escatologia é a segunda vinda de Cristo, que faz parte da escatologia geral. A gente vai estudar sobre a segunda vinda de Cristo e vamos falar um pouco também, provar na Bíblia sobre o arrebatamento da igreja. Eu quero falar amanhã, no nosso próximo comentário teológico, sobre esses dois pontos muito importantes. Se você puder estar estudando aí, pesquisando, você pode pesquisar. E você que tem feito os comentários no meu WhatsApp, eu agradeço você, pois você está desempenhando e estudando bastante, está aprendendo, eu também estou aprendendo com você. Então, eu quero agradecer a você que me ouviu até agora. Eu quero mandar um abraço para o amigo de sempre, César Leão, que fazia a programação da Rádio Chamas Vivas sobre o altar. Em breve, essa programação vai estar de volta, porque a gente se ocupou muito. Eu mesmo estou me dedicando em estar lançando para vocês vários ensinamentos, então não estou tendo muito tempo de estar colocando a rádio no ar. Faço outras coisas também, respondendo várias pessoas. Então, quando eu boto a rádio no ar, fica muito cansativo para mim. Mas, em breve, eu vou estar colocando alguns minutos, algumas horas, pelo menos 1 hora por dia, para poder tirarmos mais dúvidas. Tem mais pessoas que querem estar desempenhando, aprendendo da palavra do Senhor, e isso é importante. Quero mandar um abraço também para a pastora Rosita, uma paz do Senhor também para a nossa irmã Pamela, para a nossa irmã Eliana Souza. Quero mandar uma paz do Senhor para o nosso irmão Job, grande levita do Senhor, tocador abençoado. Quero mandar um abraço para você que faz parte do canal da Igreja Chamas Vivas sobre o Altar, para o nosso irmão Ivanilton, nosso irmão Manelito. Eu quero mandar um abraço para você e para todos que fazem parte da Igreja Chamas Vivas sobre o Altar, aí em Aurelino Leal, pastor Itemaia, pastora Aline Cláudia, presbítero Luiz Cláudio e todo o corpo da igreja, todos que fazem parte aí, todos vocês, membros daqui da Igreja Chamas Vivas sobre o Altar aqui em Barueri. Um grande abraço a vocês, que vocês continuem sendo uma bênção, em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, se inscrevam aí no meu canal, você que não faz parte ainda do canal da Igreja Chamas Vivas sobre o Altar. Fiquem todos na paz do Senhor, a todos um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Olá, graça e paz. Estamos de volta com o nosso comentário teológico com o pastor Fábio, pelo canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Nós falamos anteriormente sobre escatologia, estudo dos últimos tempos. Então, anteriormente nós falamos que se estuda escatologia individualmente, que é a morte, né? Estuda a morte, a imortalidade da alma e o seu estado intermediário. E falamos que também estudamos escatologia geral,
na qual se destaca a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo. E nós vamos falar sobre isso agora, sobre escatologia geral, que vai relatar a segunda vinda de Cristo. Vamos lá? O que lhes disseram galileus? Por que estão olhando para os céus? Atos capítulo 1, versículo 11. Por que estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Em Tito 2, versículo 13, diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só neste primeiro versículo, quando Jesus ele foi elevado aos céus, então muitos ficaram olhando, principalmente os seus discípulos, ficaram olhando. Jesus subiu, desapareceu, e apareceu um anjo do Senhor, e perguntaram a eles, dizendo: o que é que vocês estão olhando? Este mesmo Cristo, que foi elevado aos céus, ele voltará da mesma forma como vocês viram subir. Então aqui vem a promessa de que Jesus haverá uma segunda vinda de Jesus. Já houve a primeira, foi a que ele veio em carne. Ele veio em carne, ele sofreu, ele padeceu, passou por todos os processos tenebrosos para salvar a humanidade. Desta vez ele virá de uma forma exaltada. Então, aqui está dizendo, assim como ele subiu, também veremos ele voltando da mesma forma. Atos 1:11 foi o que nós falamos. Em Tito, o apóstolo ele chega a dizer que bem-aventurado, quando fala em bem-aventurado, feliz. Feliz é aquele que tem a esperança do aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo ele diz que é feliz aquele que aguarda a volta do Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus em vários versículos vem falando sobre a segunda vinda do Mestre Jesus. Se você tiver uma Bíblia, abra em Mateus 24, versículo 19 até o versículo 29. Vamos lá? Vamos ver o que é que diz? E das grávidas, e das que amamantarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acreditais. Não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz,
e as estrelas cairão do céu, e a potência dos céus serão abalada. Então nós estamos vendo aqui Cristo falando para os seus discípulos e para todos que estavam ouvindo essa palavra sobre os sinais que iria acontecer da sua vinda. Ele chega a dizer que ai das grávidas que estão amamentando naqueles dias. E ele chega a falar para que estejam orando para que a vinda dele não aconteça no inverno, porque no inverno as pessoas não vão estar muito preparadas, vão estar preocupadas com o frio, não vão estar dedicadas para esperar a volta do Mestre. No sábado, na maioria das vezes, as pessoas se preocupam com ir para a feira, em fazer várias coisas e também não estão ligados, esperando a volta do Mestre. Mas ele diz, haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ele fala que se levantará muitos falsos profetas. Isso nós estamos vendo aí acontecendo no decorrer. Muitas pessoas dizendo ser profetas, mas são enganadores. E isso está acontecendo. Falsos Cristos. Quantas pessoas não dizem aí que é Cristo? Pessoas que... Falso profeta, o que é o falso profeta? Aquele que diz que Deus falou, sem Deus ter falado nada. Quantos aí não estão dizendo Deus está falando, sem Deus estar dizendo nada? Estão sendo falsos profetas. Porque o que eles profetizam é mentiras. Mentira é o que sai dos lábios destes homens. Enganadores. A palavra ainda diz ainda que muitos deles ainda farão grandes sinais, prodígios. E que se os escolhidos não tivessem de olhos abertos, enganaria eles próprios. Que até os próprios escolhidos vão olhar, rapaz, parece que Deus está ali, parece que Jesus está ali. Mas Jesus não está coisa nenhuma. Tudo isso foi predito pelo Mestre Jesus, quando estivesse antecedendo a sua volta. Então eu quero te dizer, meu querido, minha querida, a volta de Cristo está próxima. A segunda vinda de Cristo virá. Assim como os discípulos e os galileus viram Jesus subir aos céus, aqueles que estiverem aqui na terra, que não tiverem partido ainda, não tiverem partido para a glória, eles verão. Se eu estiver aqui, nós veremos, todos nós veremos o Filho do Homem voltando sobre as nuvens. Pois é a palavra de Deus que fala. Aí diz assim: portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais. Hoje está acontecendo muito isso. Jesus está aqui, em tal denominação. Não, Jesus está em tal, está na outra. Não, Jesus está ali, no monte. Jesus está lá, na casa de fulano, de Beltano. Não, Jesus está em teu coração. Jesus está na tua vida. Se dedique a Ele, busque a Ele e continue aonde Deus te chamou. Se Deus te chamou para estar buscando a Deus aí, na Assembleia de Deus, fique na Assembleia de Deus. Se Deus te chamou para você estar adorando a Deus nas chamas vivas, fique nas chamas vivas. Aonde Deus te colocou, fique. Mas não deixe ser enganado, só porque você acha que Deus está ali ou Deus está lá. Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, vendo tudo. Vendo todas as coisas. Porque Jesus, Ele trabalha e Ele está verdadeiramente em nossos corações, em nossas vidas. Ele quer que nós cultuemos, quer. Ele quer que nós adoremos, com certeza. Então, se você se sente bem em adorar a Deus, em tua casa, adore. Em tua igreja, adore. Mas não fique pulando de galho em galho, só porque você vê alguns sinais
nestes sinais pode estar muitos enganos, muitos falsos profetas estão ali, até a atuação do anticristo está agindo e você não sabe. Vamos mais algumas provas? 2 Pedro, capítulo 1, verso 16, diz assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábula artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então aqui nós vemos que Pedro, ele diz que não foi feito, ele diz assim, ó, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que para saber sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, não precisava ficar seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. O próprio apóstolo Pedro, ele teve a satisfação, a alegria de ver Cristo face a face. Então ele tinha prova do que ele estava falando. Pois Cristo trabalhou muito, moldou muito a vida do apóstolo Pedro. Em 2 Tessalonicenses, no seu capítulo 2, versículo 1, diz assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela reunião com Ele. Então, rogamos pela vinda, tá vendo? Vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, oremos, porque pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. Então, precisamos estar em oração, precisamos estar nos preparando para este grande, glorioso dia que virá. Então, se alguém duvida de que haverá uma segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, você tem esses versículos bíblicos, você pode anotar. São vários, irmãos. Eu botei só um resumo aqui para vocês saberem sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eu vou estar falando e provando, de acordo com a Bíblia, sobre o arrebatamento da igreja. Diz aqui: Jesus foi arrebatado 40 dias depois de sua ressurreição. Foi para junto de Deus, seu Pai, preparar um lugar para os escolhidos. Elias e Enoque foram arrebatados e não morreram. Teve algumas pessoas na Bíblia que também foram aos céus em espírito numa visão, e um dia nós vamos estar junto com eles. Então aqui, nós podemos observar que depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele ainda ficou aqui na terra, lá em Israel, 40 dias. Depois ele foi arrebatado, foi para junto do Pai. Nós encontramos também 2 homens que a Bíblia fala que foi arrebatado. Elias fez o que era reto diante de Deus, e Deus achou bem aos seus olhos em levar para junto dele. Está lá junto com o Pai. O mesmo aconteceu com Enoque. Enoque foi o primeiro a ser arrebatado, depois foi Elias. Foram arrebatados, esses não passaram pela morte. Só que o nosso Mestre Jesus, ele relata de que ele foi para o Pai preparar lugar para todos os seus escolhidos. Em alguma parte da Bíblia, tem algumas pessoas na Bíblia que também foram aos céus em espírito, numa visão. E um dia nós vamos ter o prazer de estar junto com essas pessoas. Um dia nós vamos ter esse prazer de estar junto com essas pessoas. Alguns que estão lá fisicamente, outros que tiveram a chance de ir em visões. Nós vamos estar lá, ter o prazer de estar lá, se nós perseverarmos, Porque se nós não perseverarmos, aí fica difícil. Mas olha o que diz aqui em João 14, do 1 ao 3.
não turbei vosso coração, credes em Deus, crede em mim, na casa de meu pai muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, virei outra vez, e levarei-vos para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então você vê aqui, estava se aproximando o tempo do Senhor, o tempo que ele iria ser crucificado, o tempo que ele iria passar por toda aquela provação, e ele chega a dizer, ele percebe que os discípulos estavam tristes, então ele diz, olha meus discípulos, não se turbe o vosso coração, crê em Deus. Olha meus discípulos, não fique triste, crê em meu Pai, agora crê em mim, porque eu vou para junto de meu Pai, vou preparar lugar, para que onde eu esteja, estejais vocês também. Então foi isso que Jesus foi, preparar lugar. Então isso é uma prova de que haverá o arrebatamento da igreja, porque ele foi preparar lugar e ele vai vir buscar para levar para junto dele. Em Atos 1:9 é o que diz, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem e o recebeu ocultando os seus olhos. Aqui foi quando ele foi elevado aos céus para junto do Pai. Em 1 Coríntios 15, 51 e versículo 52 diz, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então haverá outra prova mais do que isso? Nós vemos aqui o apóstolo São Paulo dizendo que é um mistério na verdade, mas nem todos dormiremos. Dormir é morrer, nesse sentido, o apóstolo está se referindo à morte. Nem todos morreremos, mas seremos transformados. Aqueles que não morrer serão transformados, num abrir e num fechar de olhos, ele chega a dizer aqui, até que a trombeta, antes que a trombeta soe, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Até os mortos vão ter que ressuscitar com um corpo incorruptível, e nós seremos o quê? Transformados. Então aqui está a mais uma prova de que haverá o arrebatamento da igreja. E quando nós falamos do arrebatamento da igreja, nós estamos falando também da escatologia, na qual nós estudamos ontem. Aí diz aqui, em 1 Tessalonicenses 4:15, verso 17, diz assim, dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não pereceremos o que dorme, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Está vendo aí? A Bíblia é que fala isso. Você vai ver isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, versículo 17. Então eu quero te dizer, Jesus virá e não tardará. O nosso mestre, ele virá e ele não tardará. É por isso que nós temos que estar com o nosso coração limpo, nossa alma limpa perante o Senhor, firmes, fiéis,
na presença dele, porque ele virá, ele voltará e precisamos estar firmados nele. Amém? Foi como eu tinha prometido, eu procurei resumir esse texto bíblico, esses dois temas, na qual nós falamos sobre esses dois tópicos importantes e que você possa ter guardado na tábua do teu coração, porque é muito bom falar da palavra de Deus, é maravilhoso. E o nosso próximo assunto, hoje nós falamos sobre a segunda vinda de Cristo e falamos sobre o arrebatamento. Ontem nós falamos sobre escatologia bíblica e continuamos em escatologia bíblica porque a segunda vinda de Cristo fala sobre a escatologia bíblica de forma geral. E o arrebatamento da igreja também fala sobre a escatologia bíblica. A ressurreição, tudo isso fala sobre a escatologia bíblica. E amanhã nós vamos estar falando, resumindo o nosso assunto, nós vamos procurar falar mais um pouco, voltar um pouco falando sobre teologia. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre teologia e quem foram os autores dos livros da Bíblia. Tenho certeza que a maioria sabe, mas eu sei que em nosso canal existem pessoas que às vezes não sabem, e é por isso que eu vou voltar a recapitular este assunto, falando um pouco o que é teologia, quais foram os autores da Bíblia. Vamos estar procurando abordar, e se der tempo vamos encerrar essa apostila amanhã. Se der tempo, tem muito assunto ainda, mas eu creio que amanhã nós encerramos esse assunto resumido de teologia. Mas eu sempre vou estar lançando alguma novidade. Eu quero falar mais, porque eu falei um pouco de Calvino, de João Calvino, mas dei um resumo muito resumido falando sobre Armínio, Jacó Armínio. Então, futuramente, encerrando essa apostila, eu vou falar mais um pouco sobre Jacó Armínio, sobre a importância da teologia dele, na qual ele foi um grande teólogo, onde ensinou e passou para muitos, e muitos seguem a linha dos arminianos, né? Então, depois eu vou estar falando um pouco sobre ele e vou ver um assunto assim importante. Eu gostaria de saber de vocês que tema vocês gostariam de eu estar falando assim que encerrar esta apostila sobre comentários teológicos. Eu quero continuar sempre fazendo alguns comentários, mas vocês gostariam de que eu estivesse abordando algum outro assunto que vocês tenham dúvida? Se eu souber, eu posso estar abordando. Se eu não souber, eu vou buscar o conhecimento, vou aprender e vou passar também para vocês. Eu gostaria de saber o que vocês gostariam de eu estar comentando neste canal abençoado, tá bom? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aí e faça parte e esteja assistindo sempre os vídeos que ser lançado aí na internet. Fiquem todos na paz do Senhor, um grande abraço, a paz do Senhor, em nome de Jesus.